Paz, meus amados, tudo bem? Deixa eu deixar uma palavra para vocês nesse dia de chuva, porque aqui está chovendo muito. E vamos para a Bíblia. A primeira palavra que eu deixo para vocês hoje é: não existe lugar nem ambiente que Deus não possa te abençoar, que Deus não possa te dar crescimento. A Bíblia diz assim no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 22, que tudo que José tocava, o favor de Deus o prosperava. Ou seja, tudo que ele tocava, independente do lugar que ele estava, que era dentro de uma prisão, como ele tinha o favor de Deus, tudo prosperava. O que me chama a atenção aqui é que não existe lugar que Deus não possa te dar crescimento. Não existe lugar que Deus não possa fazer algo sobre a sua vida. A palavra diz assim que José, ele é vendido pelos seus irmãos. E quando ele é vendido pelos seus irmãos, o caminho dele o leva para o Egito. Egito quer dizer lugar de aperto, lugar de opressão. Quando José chega no Egito, Potifar olha para José e tem o favor de Deus na vida de José, e ele escolhe ele como escravo. E quando José ele fica escravo de Potifar, a palavra diz assim que o Senhor era com José. E José ele tomou conta de toda a casa de Potifar, todos os afazeres, toda a parte administrativa, a ponto do Senhor não se preocupar com o que ele tinha, não se preocupar se José ia roubar ou não. Ou seja, o caráter, a postura e o posicionamento de José agrada o seu patrão, agora agrada o seu Senhor. O que me leva a entender que um dos feitos, que uma das características que Deus é em favor de José é o seu posicionamento, é o seu caráter, é a sua postura diante de uma situação. Independente de José ser traído pelos irmãos, ser odiado pelos irmãos na casa do seu próprio pai, estar dentro de uma terra que ele não conhecia, a Bíblia diz que José não mudou a postura, ele continuou o mesmo. E muitas vezes Deus não abençoa algumas pessoas ou algumas vidas porque toda situação de dificuldade que surge, a pessoa ela muda a postura, ela volta a ser quem ela era, ou ela molda a sua postura e o seu posicionamento para outras coisas e não se volta para Deus. O que chama a atenção de Deus aqui, uma das coisas que chama a atenção de Deus aqui na vida de José é que ele não muda a postura, independente da situação que ele está vivendo dentro da casa dele, independente da situação que ele está vivendo dentro do ministério dele, independente da situação que ele está vivendo com os irmãos dele. Os irmãos não gostam de José, têm inveja de José porque José fala a verdade e o vendem, o trocam. José, dentro da casa de Potifar, dentro de uma terra estranha, ele recebe o favor de Deus. Por quê? Porque José não muda o seu posicionamento. Uma das coisas que eu tenho para você ganhar o favor de Deus: não mude a sua postura diante das dificuldades. Não mude o seu posicionamento diante dos obstáculos. Não troque os princípios que Deus colocou sobre a sua vida simplesmente porque agora você não está vendo acontecer, simplesmente porque agora vocês não estão vendo crescer. Porque a Bíblia não promete na graça mansões e carros. Ao contrário, Jesus disse assim: no mundo vocês terem aflições. Pegue a sua cruz e siga-me. Se você quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, e os profetas e os discípulos, em todo momento você vai ver que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles foram provados. Mas uma das coisas que o identificaram como servo de Deus é que eles não mudaram a sua postura diante de Deus por causa das dificuldades. Essa geração tem deixado a desejar porque tem mudado a postura. Não pode deixar de receber uma curtida no YouTube, no Facebook, que já começa a questionar Deus.
Não pode perder algo que já começa a questionar Deus, a questionar a sua fé. É uma geração que está envolvida em um evangelho de fraqueza. E o que acontecia com esses grandes homens da Bíblia é que, independente da situação, eles sabiam a quem eles serviam. Assim como Daniel, assim como Misael, Azarias e Ananias na Babilônia não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. José era desse porte, era dessa características de crente em Deus. Ele não se curvava simplesmente porque a situação estava pedindo para ele se curvar. Ele não se prostrava. Talvez o que Deus esteja preparando você é o seu posicionamento. Quantas vezes você voltou atrás porque simplesmente Deus disse não para você? E uma das coisas que você mais vai ver na sua vida com Deus, com Cristo, é a palavra não. Porque enganoso é o nosso coração, mas Ele tem as palavras de vida eterna. O homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A palavra para você hoje é: não mude a sua postura diante da presença de Deus. Você quer ser abençoado por Deus em muitas coisas. Eu não estou falando de bens financeiros, porque isso é consequência de uma vida de obediência. Eu estou falando se você quer ser próspero com Deus, na presença de Deus, ver coisas que ninguém nunca viu, sentir coisas que ninguém nunca sentiu. É você não mudar o seu posicionamento diante da dificuldade. Talvez hoje você está passando por uma dificuldade. Talvez hoje você está pensando agora em largar o seu posicionamento, deixar de orar. Não tem mais vontade de ler, não tem mais vontade de aprender, porque a geração que está vivendo hoje, ela está bombardeando você com setas, com dardos, para entristecer, para desviar, para distorcer a Bíblia diante de muitas formas. Você tem visto na internet, em favor dos homens, pessoas pregando para si mesmo, pessoas pregando apenas para receber visualizações. Não seja dessas pessoas, porque em tudo isso você será provado, você será tentado e testado. A palavra diz assim que José, ele não mudou a sua postura. E José, crescendo na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela todos os dias queria que José se deitasse com ela. Ou seja, ela queria que José adulterasse, queria que José traísse a confiança do seu Senhor. Não traia a confiança de pessoas que te ajudam, de pessoas que Deus está usando para poder te ajudar diante desta dificuldade. Continue com seu posicionamento, continue com a sua vida no altar, continue com a sua vida posicionada, independente se outras pessoas estão desviando, independente se outras pessoas estão distorcendo biblicamente. Você não precisa ser essa pessoa. O erro da nossa geração é querer imitar todo mundo, e Deus não te chamou para ser imitador, e Deus não te chamou para ser personagem de palco. Deus te deu identidade. Deus tinha uma identidade com José que ninguém podia tirar dele, e ele não largava a identidade que ele tinha com Deus. Não largue a sua identidade, não largue o seu posicionamento só porque outras pessoas estão fazendo da mesma forma. A palavra diz assim, que José, não cedendo à tentação da mulher de Potifar, ele em um momento, em um dia, ele sai correndo, e essa mulher calunia ele, trama contra ele. Quantas vezes talvez você já recebeu calúnias, tramas, coisas que você nem fez e falaram que você fizeram. E não tem coisa mais triste muitas vezes do que você tentar viver uma vida justa, uma vida reta, e as pessoas caluniarem o seu nome, dizerem quando você fez, mas você não fez. Palavra para você: Deus irá te justificar. Deus está vendo o que estão falando de você, e Deus sabe quem é você. Deus sabe a vida que você leva, porque você é quem você é. Não é no público, não é na presença de muitos. Você mostra quem você é no secreto com Deus, onde ninguém está vendo. José poderia deitar-se com a mulher de Potifar, e o Potifar poderia nem saber. Só que José, ele era crente não apenas no público, José também era crente no secreto.
O José tinha o caráter moldado por Deus. O que essa geração precisa é um caráter moldado por Cristo. É alguém que não se rende diante das situações de dificuldade. Deus é na sua vida, no nome de Jesus. José foi lançado dentro da prisão. E dentro da prisão, quando muitas pessoas recuam e negam a Deus, José ele se posicionou diferente. Ele continuou posicionado. E a palavra diz assim, que o carcereiro mor, o chefe daquele ambiente de prisão, foi com a cara de José. E a Bíblia descreve assim, que o favor de Deus estava com José. E Deus permitiu que o carcereiro deixasse as chaves da prisão nas mãos de José. E tudo que ele tocava prosperava. Ou seja, José prosperava dentro de um ambiente de prisão. O lugar que você está hoje, essa é a palavra que eu deixo para você, não é obstáculo para Deus não fazer você crescer. Não é obstáculo para Deus não te dar um crescimento espiritual e um crescimento físico. É que muitas vezes você quer escolher os lugares, quando na verdade Deus ele preparou já o lugar. Só que primeiro ele precisa preparar vocês em alguns ambientes. Não tem como José ser governador do Egito se ele não entende como lidar com os presos, se ele não entende como lidar com a fé, se ele não entende como lidar com Deus. Porque se Deus muitas vezes coloca José como governador, sem ele passar por tudo o que ele passou, talvez ele deixasse a presença de Deus. Talvez o coração dele não estava preparado para receber. E muitas vezes Deus, para te dar crescimento, ele precisa te dar estrutura. Não adianta Deus fazer você crescer se você não tem estrutura. Eu vejo muitas pessoas querendo ser líderes, querendo ser pregadores. Mas você já entendeu o Evangelho? Você já entendeu o que é Jesus? Você já entendeu qual é o propósito de Deus nessa terra? Eu não estou falando de bens financeiros, eu estou falando de salvação. Você já entendeu isso? Pois é, amados, José prosperava dentro da prisão. Deus vai te fazer prosperar em lugares que você nem imagina. Mas não mude a sua postura diante da presença dele. A palavra diz que quando José estava dentro da prisão, o copeiro e o padeiro foram para dentro da prisão que José, e o mesmo lugar que José estava. Deus vai colocar pessoas que vão ter sonhos perto de você. Coisa linda é sonhar, mas coisa linda é participar também dos sonhos de outras pessoas e ajudar outras pessoas a realizar os seus sonhos. A palavra diz que José vai revelar o sonho de um daqueles presos. E aquele preso, pelo sonho que José revelou, ele é liberto. Ou seja, José revelou a ele o sonho, ou seja, José fez parte da história. Deus está te fazendo fazer parte da história de muitas pessoas. Deixa a sua história na mão de Deus. É difícil, é difícil. É difícil ser traído pelos irmãos, é difícil. É difícil não mudar a postura, é muito difícil. Mas o seu posicionamento na presença de Deus vai determinar onde Ele vai te colocar. Que Deus possa te abençoar. Curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Que Deus possa te abençoar poderosamente, você e sua casa. E tenha estrutura para que Deus possa te dar crescimento. Em nome de Jesus.
seu app de vídeos curtos.